Oi, meus amores, boa noite. Boa noite, professora. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Fernando. Boa noite, Fernando. Ué, entramos, né? Ah, sim. E aí, gente, como é que tá esse friozinho? Boa noite, Elisa. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tá curtindo o friozinho aí? Oh, não, no Rio não tá tão frio, não. Aí deve estar mais. Aí Aqui sim tá deve estar bem, mais. tá começando a esfriar. Eu amo. Por mim, pode esfriar. Não, Que vem o gelo. como bom carioca, eu adoro uma praia. Então, esse friozinho me dá uma agonia. Se eu tivesse que morar num país mais frio, eu tava ferrado. É Lascado. desmotiva um pouquinho, com certeza. Vontade de ficar quietinha, né? No... Oi, Dá aquele. gente. Tá aqui. Dá Espera aí. vontade de ficar debaixo do cobertor o tempo todo, comer o dia inteiro. Inclusive, tô com o meu cobertor aqui do lado, tava deitadinho. Eu falei, meu Deus, eu tenho que dar levantando. Que é aquele soninho do final do dia, normal. Ai, menino, hoje eu tive que fazer isso também. Porque, ó, Acorda, tem toma um dia. café. É, Não dá nem pra entrar no banho com esse frio, né? Porque o banho já. alguém falou de Nescau aí, Nescauzinho, não realmente. fala. Ai, Marcos, maravilhoso. Marcos não fala em Nescau, meu Um Deus do céu. Nescau bem quentinho, com broa. Oh, coisa boa. Broinha de fubá, maravilha. A gente só pensa em comer, gente. Eu só tô pensando em comer. Tem jeito Hoje não. eu. Não, no frio eu faço umas 5 ou 6 refeições durante o dia. Ó, eu nem sei, gente. Eu só penso em comer. Eu só penso em comer. E eu tenho um agravante, né? Eu gosto de cozinhar e já viu. Não, eu gosto de cozinhar e vou comendo enquanto cozinho. Então você imagina o estrago que não faz, né? Então, pois é. Bolo de cenoura também gosto, Não, gente. bolo de Nossa, cenoura adoro. nem fala. Ai, deixa eu tentar compartilhar aqui, igual eu faço, que Você eu fico de. compartilha ou eu. É porque eu tô Eu vou com tudo tentar aberto aqui. aqui. Eu vou tentar só para fazer aquilo que eu faço, que eu consigo Não, acompanhar. na última aula eu consegui. Se você quiser, eu até compartilho. Ah, que legal. Se eu não conseguir, eu deixo para você. Aham. Deixa eu tentar aqui. Tem dia que tudo funciona, gente. Tem dia que não. É engraçado isso, sabe? Agora foi. Peraí. Eu tenho só aqui. Ah, foi aí para Culinária vocês? literária. A aula de hoje de culinária. A gente podia fazer uma aula especial, né? Ah, eu acho. Vamos, Comida e gente. literatura. Ô, delícia. Culinária literária eu vou adorar, que eu também amo. A culinária aqui, literária mineira. Gente, vamos lá. Vamos parar de falar em comer, senão Nossa, vamos deixar para comer nem depois. Vamos comer parar nem um pouco. dormir, gente. Tá proibido esses dois verbos estão proibidos nessa aula, pelo amor de Deus. Vamos lá. Fernando, vou deixar para você iniciar com as Vamos lá. figuras. Cadê? Ué, aqui só tá aparecendo a sua tela de Ah, é? gravação. Então, peraí, Vê se vamos você de novo. consegue abrir aí. Voltar. Ah, e não compartilhei, então, a Não, tem que slide. compartilhar o slide. Aqui apresentando, e aí. Ué, o que deu errado aqui, então? Vamos lá. Agora foi. Também não. Não. Então vamos lá. Eu acho que eu vou deixar você compartilhar então. Tá melhor, porque aí eu. Já que você dominou a técnica aí, eu vou na sorte. Ai, meu Deus, tá com spoiler da aula. Eu tô no slide lá no meio do slide. Ah, não apareceu aqui não. Boa noite, Bárbara. Vocês conseguem ver? Todo mundo? Agora sim. Ah, você memorizou. Eu vou na sorte, tem dia que vai, tem dia que não vai. Aí você consegue deixar ele inteirinho aí? Eu vou tentar, porque assim, senão eu não vejo vocês, fica aquela coisa meio Ah, impessoal, né? entendi. Não, mas dá pra Não, você gente. também tem que me ensinar a colocar inteiro, Elisa, porque assim, eu decorei, mas eu não sei colocar ele inteiro também. Então, eu vou Volta na a aula sorte, tem presencial, dia pelo que amor de vai, Deus. menino. Tem dia que o negócio não Não, vai. Mas tá Deus bom, que me vamos lá. Aqui perdoe. dá pra ver. Dá pra gente ver aqui. Vamos lá, gente. Vou ser prático, porque se deixar a gente fica falando e a aula E a hora voa. não vai direto ao ponto. Gente, na última aula a gente terminou no quinhentismo, né? Que a lógica do quinhentismo era explorar o espaço
dar o relatório sobre o espaço geográfico da colônia, né? E catequizar. Essas eram as grandes linhas de força do quinhentismo. Agora a gente vai para o barroco, que já começa a ser uma coisa completamente diferente. A gente já via alguns traços disso na literatura do século XVI, mas agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Diria que o barroco é quase um prenúncio do que a gente vai ver lá na frente em romantismo. A evolução da ideia de um homem que sofre, tá, enfim, atordoado. Vamos lá. Falou alguma coisa? Não? Não. Até eu achei que estava. Gente, primeira coisa, né? O mundo mudou, né? Se antes a gente tinha no século XVI a ideia de um mundo, né, por explorar, né, o mundo por descobrir, no século XVII a coisa muda um pouco, né? E é completamente diferente a lógica desse mundo. Vamos lá, eu vou pular um pouquinho tudo que eu ia fazer e ir para a questão histórica, que eu adoro falar da questão histórica, meu Deus do céu, acho que eu deveria ser professor de história, né? Mas vamos pensar assim, a lógica, né, no mundo era contra a reforma, né? Eu até falei na última aula dos jesuítas e tal, mas enfim, vamos falar rápido, né, disso. A lógica da contra-reforma é se opor a Lutero e Calvino, que estavam fazendo um estardalhaço na Europa, traduzindo a Bíblia, né? A missa deixou de ser rezada em latim, de costas, aquela coisa toda, né? E aí você tem a igreja tentando fomentar a fé cristã ainda mais. E o barroco acaba sendo produto desse meio também, né? Acaba sendo, de alguma maneira, resposta a isso, né? O homem tinha que estar atordoado entre Deus entre inferno e céu, Deus e o diabo, né? A gente tem no barroco esses contrastes. Então a gente já pode falar que uma primeira característica, vocês que gostam de característica, é um homem extremamente tensionado entre duas coisas, né? Entre amor e ódio, é um homem que está ali entre duas coisas e não consegue se resolver. Pensamos no mundo, obviamente pensando no mundo em que a fé cristã estava em expansão, né? De novo, né, a Igreja Católica estava tentando, de todas as maneiras, reaver esses espaços por causa de Lutero e Calvino. Então a gente tem um problema aí, né, nesse homem um pouco atormentado em relação à própria fé. Elisa, quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou indo muito rápido. Alô? Eu desliguei aqui para não dar eco, esqueci de ligar, perdão. É o período dos opostos, o que vai sintetizar aí muito bem, dito pelo Fernando, é essa oposição entre céu e terra, né? O ser humano, imagine, vamos pensar aqui, esse é um contexto mais amplo, né? Quando a gente pensa em Brasil, nós já temos 1601, 100 anos, já temos pessoas que nasceram aqui, que saem para estudar, que têm uma condição já boa né, financeiramente. E a igreja ensina que tem que renunciar a tudo, que você tem que viver para Deus, você tem que renunciar aos valores mundanos. Imagina que confusão, esse homem quer ser feliz, quer beijar na boca, quer gastar seu dinheiro, quer aproveitar as conquistas burguesas, mas ele quer ir para o céu também, ele não quer ir para o inferno, porque ele foi ali ensinado desde sempre que o inferno é uma coisa horrorosa, então ele vai viver essa dicotomia o tempo todo, um homem dividido. Eu falo que o barroco é o movimento que mais nos condiz como seres humanos, porque nós somos barrocos, eu acho que é o que mais revela as nossas contradições, nós estamos sempre divididos. Então, aquelas figuras que nós estudamos, antítese e paradoxo, vão estar muito presentes aqui justamente por causa dessa bipartição aí. Pode continuar. Eu dizer que o homem barroco está entre duas coisas porque ele pensa assim, a única maneira de me salvar é, né, pedir a salvação para Deus, tentar, né, viver uma vida como um cristão, mas ao mesmo tempo ele peca. E aí o pecado também é muito
muito sedutor. A gente vai ler até um soneto do Gregório que fala disso, do pecado ser muito sedutor. Ele está ali entre duas coisas, muito atormentado. E aí, rapidinho, eu adoro contexto histórico, Elisa. Enfim, eu juro que eu vou rápido pra gente, porque eu amo essa primeira parte, porque sedimenta, né? Não é só características soltas. Além disso, a gente viu na última aula, né, que lá Dom Sebastião morreu, né? Dom Sebastião sumiu. E Portugal estava devastada, né? Não tinha rei para colocar no trono. E aí o que acontece é a União Ibérica, né? Grosseiramente falando, obviamente o professor de história vai me matar se eu falar isso desse jeito, mas, né, a gente tem essa região unida, né, de alguma maneira. Essa região se une, e aí a gente, por razões, enfim, de influência, tem um poeta que se chama Gôngora. Esse poeta pegou lá as influências, se vocês lembrarem um pouquinho, eu não sei se vocês vão lembrar, era um slide solto na aula de classicismo, se eu não me engano, que falava sobre o Sá de Miranda. Então, a influência do Sá de Miranda chega no Gôngora, que chega no Barroco, ou seja, a gente tem uma linha do tempo aí que conecta as coisas. Né? É um homem que começa a escrever em decassílabos, começa a escrever no soneto, e isso vai desembocar no Brasil do século XVI. Beleza? Só um adendo aqui rapidinho, Fernando. Esse ciclo do ouro, gente, com eixo em Minas, vai ocorrer mais ao finalzinho, tá? Uhum. Que aí já vai estar próximo do arcadismo. Por enquanto, né, nós estamos ainda lá na Bahia, estamos distantes ainda de Minas. Essa questão do ouro vem mais para o finalzinho. Vamos lá, gente. E aí, né, já falei da Contra-Reforma. Vamos ler um quadrinho? Porque acho que esse quadrinho sintetiza muito do que é o Barroco. Elisa, eu adoro chamar eles para ler. Vamos chamar alguém para ler? Tem uma menina que leu muita coisa da aula. Não vou lembrar quem é. Quem gosta de ler aí, gente? Vamos lá. Ler. Eu quero outras vozes, porque fica só eu e Elisa falando. Meu Deus do céu. Aí a gente enlouquece. Acorda aí, Marcos Henrique. Vamos, Ninguém? gente. A gente gosta de ouvir vocês. Então, Vamos pode ir. Vocês querem um pouco d'água? Bem, eu tenho um regador cheinho aqui. E sou eu quem decide se vocês recebem água ou não. Eu controlo o seu destino, as suas vidas estão nas minhas mãos. Sem mim, vocês estão mortas. Sem mim, vocês não... Ai. Começa a chover. Vamos lá, esse quadrinho exemplifica essa ideia, né? De como o homem barroco é pequeno diante de Deus. Se vocês olharem as igrejas barrocas, elas são gigantes, elas já dão essa ideia, simulam essa ideia de que a gente é pequeno em relação a Deus. Então, Calvin, ele rega a plantinha aqui e ali, mas na verdade, Deus é muito maior, a chuva é muito maior, a natureza é muito maior, né? Então, tem uma angústia aí nesse homem. Ele se sente impotente, né, diante dessa força grandiosa. Vamos lá, Barroco. Né? Aí a gente vai na palavra. Assim como no arcadismo, em outros estilos, a gente tem que ir na palavra. Então... Eita, meu Deus, a gente pode pular para o realismo. Quase pulando para o realismo aqui. Olha, Marcos, segura isso aí que daqui a pouco a gente vai ler. Enfim, Barroco é a ideia de uma pérola irregular. Né? E aí, pérola no sentido da poesia, vamos pensar assim, é pérola também, é coisa concreta, mas isso foi para a literatura. Por muito tempo, né, lá a gente viu no classicismo, no renascentismo, a ideia era de um mundo perfeito, harmônico, e agora, nessa poesia do século XVI, a coisa começa a degringolar, começa a perder força. E aí a ideia era desfazer essa harmonia, desfazer essa questão clássica. Né? Até porque esse homem estava quebrantado por dentro, estava dividido entre essas duas coisas que a Elisa até falou, né? Então, você tem essas duas tensões. Então, é um homem feio, bonito por dentro, feio por fora, né? Por dentro cristão, por fora muito... Nem sempre. Né? Vamos lá. E aí, assim, vocês gostam muito de características. A gente vai falar rapidinho delas,
papum, papum. Espero que a gente esteja num ritmo legal, porque na última aula ficou sobrou Anchieta. Vou voltar para Anchieta em algum momento, porque... Vamos lá. Primeiro que a gente tem uma retomada de espírito místico da Idade Média, né? Aquele espírito de um mundo misterioso, que a gente não conhecia muito bem no trovadorismo. Essa ideia de um homem que ama também, eu acho que a gente acabou perdendo essa ideia para uma razão, para uma ideia de razão, na verdade, né? O Camões tem uma ideia de amor racionalizado que não faz o menor sentido, né? Enfim, a gente tem o conflito do eu com o mundo à sua volta, o homem colocado entre o céu e a terra, a gente já falou, o uso das antíteses e dos paradoxos, que a gente vai ver aqui. E aí a gente tem dois conceitos que formam, né? Acho que seria assim o principal e o mais difícil que pode cair numa prova para vocês em termos de barroco. O cultismo e o conceptismo. O cultismo é o próprio emprego das palavras, né? Se você lê um poema barroco, você não vai entender facilmente, né? Ele vai usar os hipérbatos, que são as inversões, ele vai fazer jogos de palavras o tempo inteiro, e aí você tenta ler aquele texto a primeira vez, não consegue. A segunda vez, não consegue. A terceira vez, talvez você consiga entrar naquele texto. E não é só por uma questão do tempo que ele foi escrito, né, gente? É importante pensar isso. É questão do próprio poeta. O próprio poeta quer causar esse desconforto, né? Essa ideia de que ele está dilacerado, como o poema acaba aparecendo, né? O poema acaba não sendo muito legal até de ler. A gente lê um poema barroco, quebra ao meio, né? Elisa, algum comentário? É isso mesmo. Aí nós temos duas correntes completando o Fernando. Não costuma cair. Como tudo no barroco é dividido, isso só aconteceu aqui no barroco. Essas duas correntes que se dividem entre cultismo e conceptismo. Bom, o que seria o cultismo? É justamente essa dificuldade que se tem muitas vezes de compreensão do poema pelo excesso de jogos de palavras, muitas metáforas, inversões. Então, há o aspecto lúdico, a brincadeira mesmo, com o ato da escrita, né? Agora, nós temos também o conceptismo, que não deixa de ser tão, assim, né? Continua sendo complicado, porque tudo no barroco, não tem nada fácil no barroco de entender, mas o conceptismo vai buscar convencer, ele vai tratar com jogos de ideias, raciocínio lógico, em torno de uma tese se defende determinada ideia e trabalha, assim, muitas vezes com provas, para se justificar essa ideia defendida. Tá? Então, nós temos essas duas linhas. Muito no Enem, as poucas vezes que caíram questões de barroco, não caíram em torno de cultismo e conceptismo. Eles trabalham geralmente essa ideia antitética, né, essa ideia dividida do ser humano da época, tá? Mas o cultismo vai se direcionar essa brincadeira, essa forma mais complexa, pelo excesso de figuras e inversão, conceptismo, raciocínio lógico. Pensa assim. Posso continuar? Pode? E aí a gente tem, assim, é só a título de curiosidade para vocês entenderem, gongorismo, que é a ideia do Gôngora, que é a ideia da Península Ibérica se juntando. Você tinha um poeta que escrevia nesse estilo lá na Espanha, e aí isso acaba chegando no Brasil, né? Com muita força. Inclusive tem alguns poetas que escrevem a maneira de Gôngora aqui nessa época. Além disso, a gente tem a predileção pelo soneto. Eu acho que isso ficou claro, porque a gente tem a Revolução do Sá de Miranda, isso tudo vai mudando a maneira como as pessoas escreviam, né? Eu acho que daqui para frente tem poucos poetas que vão escrever, à exceção do modernismo, né? Enfim, que vão escrever fora de um soneto, fora de uma forma fixa. A forma fixa vai ser muito privilegiada a outras formas, né? A forma fixa do soneto. O abuso de contrastes, aí a gente já falou de teocentrismo, antropocentrismo, fé e razão, né? Não vou ficar me demorando nisso, é só para a gente pensar um pouco. E aí, pensando nesse uso de antíteses e paradoxos, né, a gente preparou dois trechos de poemas. Nos dois, na verdade, tem paradoxo, mais paradoxo do que antítese. Eu não considero que tem antítese aqui, né, mas não é meramente o uso. Vou dar uma lida em uma. Elisa, você lê o segundo para mim? A gente
Divide. Sim. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Vamos lá, gente. Qual é o paradoxo que tem aqui? Respondam Pode pra colocar gente. no chat quem for tímido. Ou responder por voz, gente. É, de preferência. Na última aula, porque eu sou o canceriano que quer abraçar os alunos, né? Eu falei, gente, fala. Pode falar um pouquinho? Né? Falem, meninas, verdade, vamos falar. A gente gosta de ouvir a voz de Vira palestra, eu fico falando e eu falo, meu Deus. Vamos lá. E nós ficamos solitários, né? Que Alguém tem precisamos algum de vocês. comentário? Ninguém? Então a gente vai, pode? Né? Olha só, a ideia do paradoxo aqui é que não pode haver incêndio no mar, né? What? Como assim? O Marcos... Eu percebi que o Marcos é o mais falante, né? O Marcos vai... Eu vou Interagir, pedir isso para o aí. Marcos ler qualquer momento desse. A gente tem incêndio no mar, né? Não faz sentido. Né? Incêndio no mar disfarçado, né? No mar de água disfarçada e aquele incêndio ali embaixo. Ele está falando do amor. Né? Então, faz sentido. Né? O amor, ao mesmo tempo que ele nos deixa, né, emocionalmente quentes, vamos dizer assim, o amor pode também criar lágrimas na gente. Saindo um pouquinho do poema. Mas acaba sendo essa junção entre dois elementos completamente opostos. Não vi o que Marcos falou. A segunda, atrás da câmera. Ah, é tímida. Então, aproveita, Marcos. Pode falar, pode participar. Pode falar, meu Deus. E a gente tem o rio de neve em fogo convertido, outro paradoxo. E aí, assim, não só pelas ideias, mas pela forma, né? Não só pela forma, na verdade, mas pelas ideias, tudo que é barroco vai acabar causando esse estranhamento, né? Esse estranhamento de ter duas coisas completamente opostas. Na verdade, eu diria que é um paradoxo levado ao extremo, não é um paradoxo comum, um paradoxo, né, indo para além do absurdo. O segundo, vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida, porém dentro habitada é muito bela, muito desejada, é como a concha tosca e deslustrosa que dentro cria a pérola formosa. Eu me esqueci o que ele descreve nesse poema, Fernando, você se lembra? Ele está descrevendo a própria pérola, a pérola barroca, né? Tem esse então, contraste. A partir da descrição da pérola aqui, nós vamos assim, que dentro cria a pérola, tá certo? Nós temos o jogo de contrastes aqui. Por fora é pouco apetecida, né? É feia por fora, mas por dentro é muito bela, muito desejada. Então, nós temos o contraste aqui físico do dentro-fora da pérola. Ok. A antítese, no caso aqui, nós temos antítese. Uhum. Não, eu diria assim, estranho, há uma antítese, mas eu não sei como que, né, por fora de um jeito, por dentro de outro, eu acabei quase chegando num paradoxo, né? Como é que uma coisa pode ser, mas é uma antítese mesmo? Porque elas convivem, não se anulam, sim. Erro do professor aqui. Falou que... E aí, gente, olha só, vou pular esse slide, mas a ideia do antropocentrismo e do teocentrismo explicadinho aqui, vou colocar no Classroom. Isso aí, na verdade, essa é a ideia, né? De que se o poeta sente qualquer angústia em relação à vida, ele vai procurar ou Deus, ou imediatamente o pecado, né? Ou a questão carnal. Então, ele tem uma questão da matéria e do espírito muito forte nele. Ele está sempre oscilando entre essas duas coisas, né? Parece que ele nunca está satisfeito. Elisa, algum comentário? E aí, esse trecho que você coloca, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza, imprime em toda flor sua pisada, já que o tempo passa e a morte está próxima, né? Porque a morte aí, eles vão se preocupar muito com essa efemeridade, essa transitoriedade de tudo, nada permanece, as coisas passam rápidas, e nós vamos morrer. E aí a morte vem, o outro dilema, eu vou para o céu ou vou para o inferno. Então, enquanto eu vivo, vou aproveitar. E aí nós temos a questão do carpe diem, né? Aproveite a vida. Eu não coloquei nas características ali, mas tem essa ideia, eu vou também.
vou ajeitar o slide para mandar. Mas a ideia é de que eu preciso aproveitar a vida enquanto a morte não vem. Com muita Né? angústia, Uma né? questão de opostos. Isso aí, aquela angústia porque o tempo está passando, eu preciso ser feliz e aproveitar cada minuto. Pode passar. E aí, uma brincadeirinha, no meio da aula eu sempre faço uma brincadeirinha, porque ninguém aguenta ficar com a literatura tão a sério e etc. A gente só vai passar rapidinho um meme sobre barroco. Hoje eu acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Quantas vezes acordamos assim, meu? Acordei meio... Meu Deus. Quantas vezes não? Na pandemia a gente só acorda. Quase sempre estamos barrocos. Tem uns memes de literatura, galera. Vocês que gostam de meme. Eu vou pesquisar e começar a colocar nas minhas aulas, porque eles acordam, sabe? Dá aquele opa. E a gente acaba refletindo, né? Puxa vida, mas por que eu acordei meio barroco? E aí você acaba lembrando as características barrocas que estão aí. O exagerado, a hipérbole, né? O exagero. Dramático também, eu diria, cheio de contrastes, a antítese e o paradoxo. Isso, muito legal. E aí, obviamente, eu ia trazer cultura pop rapidinho, só para a gente dar uma olhada, né? Se eu pudesse eleger, né, uma cantora recente para falar do barroco, ia ser a Lady Gaga, porque ela é o exagero em pessoa. Né? Só um comentário rápido, que eu sempre faço nas minhas aulas de barroco, acabo entrando nisso. A mulher foi com vestido de carne, não sei se a Elisa sabe, vestido de carne numa premiação. Eu acho que é mais ou menos o que o poeta barroco quer causar quando a gente lê o poema dele, né? Esse susto. Essa coisa, que texto é esse, né? Para além disso, bem rápido, os filmes, né? As próprias... a produção audiovisual da Lady Gaga é sempre muito preto no branco. É muito doido. Eu acho que essa mulher em algum momento leu Gôngora ou leu alguma coisa. Não é possível. Ela traz influência. Uma questão barroca. Não é possível. E aí, além disso, rapidinho, os paradoxos visuais. Né? O Vicky Muniz aqui, que na verdade, gente, acho que não dá para ver, mas isso é lixo. Foi até a abertura de uma novela. Né? O amor no lixo. O amor, a questão sublime e a questão baixa, né? Juntas, né? O amor e o lixo. Uma senhorinha de óculos, só para a gente refletir rapidinho, né? Na verdade, a gente ganha tempo, mas perde tempo com esses textos visuais, né? A gente tem uma senhorinha usando óculos, né? De óculos bonitinho, e um menininho não enxergando nada, né? Aí a gente tem quase um contrassenso, né? Porque o menininho tinha que usar óculos também, né? Você tem os opostos de idade e os opostos de posição, né? Na verdade, a gente tende a achar que o idoso é o que não enxerga, mas aqui é o contrário. E uma foto que eu amo, na verdade amo, mas é horrível falar que amo uma foto dessas, né? Higienópolis, um bairro de São Paulo, tristemente, né? A gente tem essa desigualdade, uma favela aqui, um condomínio de luxo aqui, e esses contrastes acabam surpreendendo a gente de alguma maneira. Né? Eu diria que aqui no Rio tem muito isso, né? Uma favela aqui, a Rocinha aqui e a Zona Sul do lado. Né? A gente tem esses problemas, né? Esses contrastes entre duas ideias que são... sociais, aqui, os paradoxos sociais. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar para o Gregório? Podemos sim. É a abertura da novela. Marcos acertou. E aí a gente tem como grande poeta, né, o Gregório. Que não tem como... Elisa, vai você que eu já falei. Gente, o Gregório. Alguém gostaria de manifestar? Laís? Alguém gosta, não gosta, acha chato? Conhece? Vamos lá. Gregório de Matos nasceu em Salvador, passa a infância na Bahia, estuda direito em Coimbra, inteligentíssimo, observador, recebeu a alcunha de Boca do Inferno, aí vocês já podem imaginar o porquê. Gente, ele falava mal de todo mundo, uma observação bem apurada, com todas as classes sociais, ele criticava a igreja, criticava o poder, ninguém escapava à sua também feroz criticava, né? Naquela época a miscigenação não era bem vista. Esse é o lado, eu acho, talvez
podre do Sim, Gregório, né? Ele, sim. inclusive, olhava para a miscigenação de um jeito... Sim, com um jeito muito snob, do alto da sua classe, né? Porque ele é elite aqui. Então, ele criticava essa questão dos mestiços que estavam conseguindo ascender na sociedade, né? Ele achava, ele era o sangue azul. Então, a gente tem, sim, esse lado, compreendendo pela época, em 1600, hoje a gente até consegue ainda compreender. Em 2021 é que não dá para entender essa mesma coisa, esse mesmo posicionamento, né? Que ainda existe, absurdo. Mas, naquela época, precisamos só nessa linha, Marcos Henrique, na pelo linha amor da de Deus, crítica. a linha racial acho que a gente não precisa. Mas... Na outra linha a gente, infelizmente, tem. Vamos Olha, lá. eu acho que Gregório de Matos ia dar um... Nossa! Eita, Gregório de Matos Bolsonaro, imagina. Gregório ia falar bastante aí dessa questão, tá? Porque ele realmente criticava a situação política da época, a corrupção, os arranjos, né? Tem esse lado aí que nós vimos, que infelizmente nada é perfeito, mas por outro lado, ele é muito importante para que nós conheçamos um pouco também do panorama da época, por meio da sua visão crítica. Ele traz o modo de escrever de Gôngora, ele usa muito o cultismo, mas ele também tem conceptismo, viu, gente? Nós vamos ver um poema conceptista dele daqui a pouco, que ele trabalha com uma lógica e vai nos convencer o porquê Deus vai perdoar. Como poeta, ele escreve poemas líricos, satíricos e religiosos. Apesar disso, ele escreveu maravilhosamente poemas líricos, poemas religiosos, filosóficos. Ele é mais conhecido pelo Boca do Inferno, ele é mais conhecido pelos poemas satíricos. O povo gosta de uma polêmica, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, Gregório de Matos empregou na sua poesia, e isso é interessante para a época, porque ele empregou expressões da época, usadas aqui, termos já usados por africanos, por indígenas. Em alguns poemas nós temos esses registros já de expressões usadas aqui, tanto que alguns dizem que foi o primeiro poeta nativista que usou expressões, né, bem brasileiras, e, né, isso é bem inovador, mas na lírica, na religiosa, na filosófica, nós vamos ter, assim, uma elaboração maior, vocês vão perceber em termos de elaboração, de construção, né, muito maior nesses poemas. Nas satíricas, temos umas, assim, mais sutis, e temos umas, gente, em que ele usa cada palavrão pesado. Se alguém tiver curiosidade, joga no Google. Eu brinco que os palavrões atravessaram gerações. Tem palavrões que são usados hoje. Até hoje. Que eram usados já por Gregório. Ele ficava com raiva de alguém, ele xingava mesmo. Então, tem uns palavrões assim, gente... Nossa, Gregório era danadinho. E ele tinha até nisso, ele era antitético, olha que interessante. Mas o que eu acho maravilhoso é que ele usava esses palavrões, mas ele tinha o domínio da forma. Então ele usava o palavrão, mas falava de um jeito completamente... Você tinha que ler umas 3 vezes para entender, mas o palavrão estava lá. Sim. O palavrão estava lá, com certeza. E ele é barroco até mesmo nessa construção, porque ao mesmo tempo que ele escreve aquele poema, né, lá do alto da superfície estrelada das letras, ele vem com um repleto de palavrão, xingando. Então nós temos esses contrastes na própria escrita de um autor que define esse ponto aí cheio de divisões. Gente, só por questões didáticas aqui, eu gosto sempre que vocês lembrem que uma coisa é muito parecida com a outra. Lembra lá do trovadorismo que a gente tem, acho que antigas, né, de escarne e maldizer? Né? Sempre que vocês lembrarem do Gregório, lembrem também que isso vem lá da lírica do século XII. É verdade. Não fiquem destoados no tempo, tá? A coisa se repete, não é tão fora da casinha, né? Quando começa o estilo, não é como se começasse tudo de novo, não. Tem marcas importantes. Vamos lá. Quer que eu leia? Pode ler. Eu lendo poema barroco, meu Deus do céu, vou gaguejar 1000 vezes aqui, mas... Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor, e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós que se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como um anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares.
mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Muito bom esse poema. Eu sempre fico sem fôlego lendo Gregório. E aí, gente, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem um contraste, né? Um problema. Vocês sabem identificar que problema é esse? Lendo o texto mesmo. Observem que há uma oposição aí, tem uma divisão. Entre uma coisa e outra. Essa mulher Angélica, que ele está dando um nome, inclusive, tem uma oposição na própria... Né? Que é flor e anjo. Eu vou abrindo o poema um pouquinho para a gente ir pensando, né? Angélica, anjo. O próprio poeta está usando uma similaridade estrutural da palavra anjo com angélica, e isso a gente pode dizer que já é um jogo de palavras, né? Já é barroco fazer isso. É ocultismo. Alguém tem alguma ideia? Ou não? Professor, eu vi ali no finalzinho, não sei se é essa concepção que está na ideia. Tá no finalzinho mesmo. Que foi direitinho. Na parte do sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, o anjo remete ao ser angelical, puxando para Deus, né? Aquela coisa. E o me tenta, ou seja, a coisa carnal, o pecado ali. Eu acho. Eu entendi isso. E a gente pode pensar no anjo da guarda também, né? É um anjo que não cuida dele. Na verdade, era para ser um anjo da guarda, mas não é um anjo da guarda. É uma mulher... Na verdade, a gente pode dizer que é carnal essa mulher. Essa mulher está tentando ele de todas as maneiras, né? É isso mesmo, Tainá. Outra coisa interessante para confirmar esse final é essa divisão de Angélica. Ela, anjo no nome, esse poema é feito a Dona Ângela, né? Não é? Eu acho que o título dele é a Dona Ângela. E Ângelos, lá na raiz, né, vem de anjo. Pois bem, essa Dona Ângela é anjo no nome e Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Vamos pensar na Angélica, nome de uma flor. E a Angélica flor representa esse lado material. Por quê? Quem veria uma flor que a não cortara, dá vontade de levar para casa, de pegar, cortar, levar para casa. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara, então tem esses dois lados. Ao mesmo o espírito tempo, e a matéria ao mesmo tempo associadas, né? E tentador, porque é carne, é anjo, mas ao mesmo tempo é carne, está próximo, é o pecado seduzindo ali o Gregório, que não era nem um pouquinho santo, né? Então ele coloca esse conflito, essa dificuldade de conviver com essa pessoa que é anjo ao mesmo tempo, flor que seduz, né? Aí no caso, a esse aspecto do pecado, da carne, né? Então, nós temos a dicotomia o tempo todo, já começando pela Angélica. Angélica anjo, Angélica flor. E tem a ideia da própria sedução aqui. Quem veria... o poeta pergunta como se quem não cortaria uma flor? Quem não cederia ao pecado? Aqui, a flor está dando essa ideia de uma sedução, de tirar, né? Arrancar. Olha a ideia que ele está passando aqui, né? Cortar a flor, né? Tirar a flor do solo. Isso. Alguém tem alguma dúvida? Porque Gregório a gente tem que assimilar bem. Provavelmente a gente só vai conseguir o do Gregório hoje, porque... Esse aqui é o lírico. O próximo é o religioso? É o religioso, não. Eu gosto o próximo muito... é o satírico. Satírico, inclusive, eu botei 2, porque eu adoro... Satírico é o que tá no... Né? Vamos lá. Passar para o próximo. Esse eu amo. Eu amo mais que o Triste Bahia, inclusive. Eu amo mais do que lá. Vamos lá. Posso ler? Que alguém Pode. quer ler? Vou ler, gente. Entram uns deixes pela igreja, sabe Deus como que sentido, e faz um sinal da cruz contrário ao do catecismo. Para os altares não olha, nem para os santos no nicho, mas para quantas pessoas vão entrando e vão saindo. Gastam nisso mais do tempo, e o que resta divertido se põe em conversação com os que estão mais propincos próximos, né? Não contam vidas de santos, nem exemplos ao divino, mas sim muita patarata. Patarata é vantagem, né? Patarata. Do que não há, nem tem sido.
Olha que poema atualíssimo, né? Vamos pensar assim, pergunta aberta, né? A gente pode falar da igreja, de um grupo da igreja, em que as pessoas estão fofocando, mas a gente pode falar de todos os espaços, né? Acho que as pessoas gostam de se gabar e gostam de fazer esse burburinho todo, né? Aqui, no caso, a crítica é aquele religioso que é só de aparência. Na verdade, ele está indo ali cumprir um ritual, mas ele não é realmente cristão. E isso é muito observado até hoje, né? Claro. Mas naquela época as pessoas iam à igreja para cumprir um papel social mesmo, de cristão. Né? Ainda mais que tinha a Santa Inquisição. Se você começasse a abandonar a igreja, você estava, né, condenado aí, errado, poderia né? correr riscos. Então as pessoas iam em nome dos bons costumes, mas na verdade ninguém rezava, ninguém ia para purificar Vamos pensar a alma, que também é não. um tempo de reforma, né? Um tempo de total, né? A gente tem a reforma lá do Calvino e do Lutero, e isso vai, né, mudar a forma que as pessoas pensam a igreja, né? Isso já até hoje está acontecendo isso, nessa grande reforma, mas naquela época um texto desse era completamente escandaloso, né? A ideia de falar mal dos próprios fiéis, né, da igreja. Alguém tem do cidadão de bem daquela época. Não, cidadão, meu Deus, não fala cidadão de bem, Elisa. Meu Deus, não me fala cidadão de bem, mulher. Vamos lá. Mas o cidadão de bem é irônico, né, gente? Totalmente irônico. Pelo amor de Deus, cidadão de bem, tudo que não é de bem. Faltam 8 minutinhos. Vamos a gente pro lê o Triste próximo. Bahia, porque o Triste Bahia, acho que a gente... Pula o Triste Bahia, a gente volta nele semana que vem. Isso. Deixe-me falar do outro. Eu amo esse poema. Deixa eu ler esse aqui. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse final, para mim, é uma facada. O menino atrevido. Ele não foi direto para o céu só por causa desse poema, gente. Ele deve ter dado uma paradinha em algum lugar. Gente, vamos lá, olha só. Agora a gente saiu de um poema claro para um poema mais obscuro. Isso, dá para compreender que... O que vocês entenderam desse poema? Puxa um fio aí, alguém. Ele está sendo humilde. Vou fazer uma pergunta assim para ele. Ele está sendo muito humilde aqui, pedindo perdão pelos seus pecados. Coitadinho, me perdoa, meu Deus, que eu vou ser diferente. É isso que ele fala aqui? O que vocês acham? Gente, eu quero microfones abertos nessa turma. É porque eu sou chato com vozes mesmo. Eu gosto de... Ninguém? Qual o Marcos Henrique? Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Pega o primeiro verso que a gente... Elisa, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Pequei. Mas não porque eu hei pecado. É frio, será? É frio, é frio. Ele adora... Marcos Henrique adora um teclado. Pequei, Senhor. Eu pequei sim, ele admite. Mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Eu pequei sim, mas não é por isso que eu me despeço. Aqui o despido é uma forma usada naquela época. Não é por isso que eu vou me despedir da clemência de Deus. Então eu pequei, sei que pequei, mas eu não vou desistir. Por quê? Quanto mais eu tenho delinquido, quanto mais eu tenho pecado, eu vos tenho a perdoar mais empenhado. Mais empenhado no perdão, eu deixo Deus. E aí ele continua. Ele vai, olha como ele vai jogando com as ideias aqui. Eu tenho um poema conceptista. E ele explica o primeiro no segundo. Se basta vos irar tanto um pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. Essa é a imagem de Deus. Um pecado ira, mas um gemido do seu filho o abranda. Porque Deus tem essa imagem, né? De sempre bom, sempre perdoa. A mesma culpa que ofende leva ao perdão. E ele vai provar agora, ele vem para a prova, gente, dessa defesa que se fez na primeira e segunda estrofes. Primeira e segunda estrofes, ele diz que pecou, sabe que pecou, mas vai ser perdoado. Como que ele vai provar isso?
Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na Sacra História, ou seja, na Bíblia, tem aquela história das 100 ovelhas. O pastor, uma ovelha se desgarra do rebanho, ele deixa as 99 quietinhas e vai atrás daquela uma ovelha, né, colocando as outras 99 em risco. Claro que depois a gente entende que aquelas 99, né, na concepção aí da parábola, já estavam protegidas, já estavam no caminho, então ele precisava resgatar justamente a que saiu. E ele diz, olha, aquela ovelha que se perdeu e foi resgatada deu tanta glória e prazer tão repentino a esse pastor, então eu sou essa ovelha desgarrada. Cobrai-a, venha me buscar, venha me resgatar, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Não queirais, pastor divino, perder em mim, que sou ovelha desgarrada, que vou continuar pecando sim, né? Não queirais perder em mim essa glória toda, né, que é colocada para a gente na Sacra História. Então, é como se ele fizesse assim ai, meu Deus, perdi a palavra aqui. Ele desafia Deus, né? Eu pequei, mas vou continuar. Ele não disse que não vai parar de pecar em momento nenhum. Eu diria que ele desafia, inclusive, e aí para além, gente, a estrutura da igreja. Porque a igreja, ela vive de pecado, ela vive de uma ideia de culpa. Então, se eu sou tão culpado, você devia me perdoar, porque quanto mais culpado eu estou, mais importante eu sou para esse sistema da igreja, né? Eu imagino o Gregório aqui... Além do poema, realmente dá para a gente pensar assim. Pensar né? assim, né? Pensar Isso. desse jeito, né? Então, igreja... por meio dessa lógica, ele convence que vai ser perdoado sim. Claro que tem outros poemas em que ele é mais humilde, ele não tem essa ousadia, né, esse atrevimento em todos os poemas religiosos, não. Esse é um bem ousado, em que ele desafia realmente, olha, eu peco... Eu sou o senhor a ovelha desgarrada, só esse trecho para mim já é o bastante para ele... Se há inferno, ele está no inferno. Então, ele não foi direto, ele deu uma passadinha em algum lugar só por causa desse poema. Ele passou com certeza. E observem que há aqui, né, a presença dos apóstolos. Eu pequei, mas eu vou ser perdoado. Pecado, perdão o tempo todo. Então, a gente tem essa... O primeiro verso já é um paradoxo. Pequei, mas não porque pecado. Opa, me explica melhor isso. E o poema inteiro se desenvolve na explicação desse paradoxo. Isso, eu pequei, vou continuar pecando. Eu sou ovelha desgarrada, vem me cobrar. Né? Uma forma, assim, É uma forma de se sentir bem, não vou para o inferno, porque esse sistema, do jeito que é passado, né, vai ter que me resgatar, como você disse. Né? A igreja tem pelo menos na visão da época, ela tinha esse papel de resgatar as ovelhas. Ele se sentia, de certa forma, meio cômodo aí, né? É como se, você quer uma ovelha desgarrada, eu sou ovelha desgarrada, então vem me pegar, porque é isso que vocês querem, né? É isso que esse sistema quer, né? De alguma maneira. Gente, ele era tão desgarrado que ele foi expulso da Bahia, né? Ele não pôde... Ele morreu em Recife. Em Recife. Ele não pôde ficar justamente por causa de tudo isso. Chegou um ponto que não deram um jeito nele. Ó, some daqui. Mas é isso, faz uma questãozinha, gente? Uma só deve dar. Pega uma pequenininha. Só, umazinha. Essa aí, ó. Posso ler? Porque a gente... Pode. Meu Deus, tem problema com formatação. Vamos lá, gente. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristeza e alegria. E aí, o nome, gente, é fácil, é rápido. É só pra gente... Qual figura? Metáfora, comparação, paradoxo, antítese ou personificação? Ninguém? Metáfora? Vamos lá. Vamos lá. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Eu acho que é personificação, porque é atribuimento normal, algo imaterial. Então, mas vamos ver o enunciado? Nos versos citados, Gregório empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristezas, alegria.
A próprio comando da questão já está falando praticamente qual é. Isso, aí já ajuda a gente um pouquinho. Antítese ou paradoxo? E agora? Teve gente aí que ficou na dúvida. Aqui, meninos, vamos lá, para a gente encerrar e não pegar nenhum minuto de vocês. Realmente não tem fusão, né? É a antítese, é a aproximação. Em tristes sombras, olha, a formosura morre em tristes sombras. E em contínuas tristezas morre a alegria. E tá falando de coisas diferentes, né? Isso, não houve a fusão. Muito isso, né? Porque são coisas diferentes e soltas. Não necessariamente. É isso aí. Letra D de dado. Certo, Fernando? Certinho. Isso aí, meninos. Não traz elementos. Meu Deus, aqui tem. Marcos Henrique gosta de digitar, né? Ele digitou. Olha ele só, gosta. Meu Deus, aula de redação com esse menino. Deve arrasar na redação, hein? Aqui a diferença entre antítese e paradoxo, o paradoxo vai excluir. Vamos imaginar que eu dissesse assim: há uma tristeza alegre ou uma alegria triste. Não tem como. Eu juntei opostos, né? Aquela pessoa tem uma alegria triste. Como assim, meu Deus? Uma alegria triste, né? Isso é paradoxo. Agora, quando eu digo que a formosura morre em sombras, que a alegria morre em contínuas tristezas, eu separei esses opostos. Eu não os fundi. Então, eu tenho antítese. Eu só tenho a oposição que a gente vai chamar de lógica, assim, para ficar mais fácil. E o paradoxo seria uma oposição fundamentada aí no, gente, se vocês no aparentemente lógico. Só para a gente revisar mesmo, dessa semana para outra eu vou colocar no Classroom exercícios. Eu acho que eu coloquei exercício também antes. Exercícios para a gente revisar antítese e paradoxo. Porque aí a gente vai, desde o beabá de antítese e paradoxo até questões do barroco mesmo, que envolvam barroco. Vale a pena, gente. Dá uma olhada nisso. Porque sempre dá um problema, vocês sempre confundem. Mas... e confunde mesmo, né? Porque são muito parecidos, é bom a gente treinar. Mas é isso, meninos. É isto. Ficamos por aqui. Na próxima a gente já começa com o da Bahia, né? Para falar um pouquinho dessa crítica, porque cai bastante em prova. Revisão para o Enem. Com Vieira. Isso aí. E até a próxima. Ótima semana, bom feriado, descansem, leiam bastante. Leiam, por favor. Sim, sempre. Leiam, Gregório. Não leia o curtiço, não. Espera o curtiço, espera a gente falar do curtiço para vocês não ficarem malucos. O bom é que, Marcos Henrique, até a gente chegar no realismo, você já terminou o cortiço. Vai poder dar seu depoimento aí. Vai ser ótimo. O pitaco vai ser dado. Vai ser muito bom. Já, Marcos Henrique, vai demorar um pouquinho, ainda dá tempo. Você já tá no seminário com o Marcos Henrique, imagina, seminário, não. Gente, um beijo para vocês, ótima semana. Beijo, Elisa, beijo. Tudo. Tchau, Fernando. Tchau. Tchauzinho.